Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema de hoje que nós vamos abordar, vamos falar de um problema que tem afetado a saúde mental de inúmeras mulheres: a tripla jornada e o adoecimento mental. E eu me identifiquei com esse tema porque eu passei por isso. E sei que muitas mulheres vivem ou já viveram situações semelhantes. Nós passamos por fases na vida e quando chegamos na fase de casar e ter filhos, a demanda de trabalho acaba, consequentemente, aumentando. E algumas mulheres acabam entrando no quadro de esgotamento mental por não saberem gerenciar o tempo ou não darem conta da demanda de trabalho, das responsabilidades que surgem de acordo com quanto mais o tempo passa, mais demandas vão surgindo. Então, é uma situação delicada que precisa ser vista com muito cuidado, estarmos atentas aos sinais. E para poder falar sobre esse assunto, nós convidamos uma psicóloga que ela é expert em assuntos relacionados ao universo feminino e vai falar com propriedade aqui, vai dar dicas, informações e dar um alerta para nós buscarmos ajuda o quanto antes. Seja bem-vinda, Lília, Lília Viana. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, para a gente falar um pouco desse tema que é muito importante, né, que é a saúde mental da mulher. Eu Lília, sou fala um pouco mais sobre a sua formação para que os telespectadores conheçam um pouco mais você. eu sou psicóloga, eu sou neuropsicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, avaliação psicológica, sou doutoranda em psicologia social, sou coach também. Maravilha. Então, muitas formações aí, então por isso que eu disse que a Lília ela é expert, porque ela estuda muito e ela está sempre por dentro dos assuntos mais atuais, tem trazido abordagens super interessantes, não só do universo feminino, mas de uma forma da saúde mental como um todo, né, Lília? Fala um pouco para nós aqui, como é que é configurada essa tripla jornada nas mulheres? Essa tripla jornada, na verdade, seria casa, trabalho e família. Mas eu acho que a gente poderia incluir aí, outros pilares nessa tripla jornada, que seria uma múltipla jornada. Incluiria aí a questão do autocuidado, do eu, do tempo para você. Uhum. A mulher hoje, ela quer estudar, então ela está focada também nesse aprimoramento, então tem que ter o tempo também para estudo. A mulher hoje, ela quer empreender, não só ir para o mercado de trabalho, mas, empreender para ganhar mais dinheiro, para ter essa estabilidade financeira. Isso Uhum. tudo tem acarretado aí um desgaste, um esgotamento mental, de fato, nas mulheres. Nós tentamos, buscamos essa independência, mas as obrigações e as demandas só aumentam. Então, justamente isso, que esse esgotamento ele vem de um acúmulo de funções, né? Nós buscamos a independência, queremos, mas ao mesmo tempo só acumulam. Então, se nós não soubermos gerenciar, não é não, Lilian? A gente acaba que perde essa organização e pode acabar desandando. E a gente hoje quer gerenciar as famílias, a gente financia isso, né. Muitas Uhum, famílias, muitas casas hoje são chefiadas financeiramente por mulheres. uhum, Então a gente também tá com essa demanda aí financeira. uhum. Quando você fala que esse tripé, ele colabora com o adoecimento mental da mulher, fala um pouco mais então, conceitua a saúde mental, para as pessoas entenderem um pouco o que que é a saúde mental. Para a Organização Mundial de Saúde, OMS, ela traz o conceito, de saúde mental sendo uma uma habilidade de lidar com o estresse da vida diária, então resolver problemas. Uhum, Ela precisa, trabalhar de forma que ela consiga no final ainda contribuir para essa uhum. sociedade, para o meio que ela está inserido. Então, ela precisa estar bem para lidar com o estresse, para trabalhar e para contribuir. E só isso tudo, viu, gente, é o É só conceito de saúde mental. Então, para dar conta disso tudo não é fácil. Aham. Então, o esgotamento, a gente está com essa energia para dar, para trabalhar e para somar com a sociedade. Isso tudo traz uma pressão muito grande para a gente mulher, né, Uhum. para E nós essa mulheres. saúde mental no Brasil, como é que ela está no momento, atualmente? Como podemos definir a saúde mental aqui? O Brasil hoje ele lidera muito, quando se fala de transtorno mental e de diagnóstico. A gente é o primeiro quando a gente fala de ansiedade. Nós somos o segundo, só perdemos para os Estados Unidos se a gente falar em depressão.
Então, é uma situação muito alarmante, não só para os brasileiros, não só para as mulheres, né, mas para o país como um todo. Você falou do modo geral, no Brasil como um todo, mas voltando à saúde mental, especificamente para a saúde mental das mulheres, como que está essa situação no Brasil hoje? A mulher hoje, se a gente pensar em 19 milhões de pessoas com diagnóstico, então vamos colocar aí 10% da população. Se a gente colocar que mais da metade disso é mulher, é uma situação que a gente precisa abrir os olhos mesmo e ter momentos como esse de discussão, de debate, de bate-papo, Uhum. para que a gente possa traçar uma solução, ver onde a gente está errando, ver o que a gente pode estar melhorando. Então, a mulher hoje ela é mais afetada. Você acha que a pandemia, ela colaborou com esses números? Ela colaborou demais, porque ela trouxe o trabalho para casa, a mulher, ela teve que ficar em casa, ela começou a trabalhar de forma remota, então, eh, ela somou aí com as atividades de casa, com o filho, com o marido, com os afazeres domésticos, aumentou, triplicou aí a jornada dela, quando ela vem para dentro de casa. Se a gente for falar da violência, né, como aumentou o nível de violência, não somente agressão física, como verbal, a mulher passou a sofrer outros tipos de agressões nesse tempo. A questão também do financeiro, que ela sofreu o impacto, as famílias todas sofreram, né, Uhum. impacto financeiro. Então junta tudo isso e acaba que a conta não fechou. A gente estava gastando muito mais energia do que repondo, porque os momentos de prazer, lazer, cinema, sair com as amigas, que é o momento onde a gente repõe a energia, na pandemia não aconteceu. A gente se afastou, das pessoas, então a gente teve uma perda social muito Sei, grande, o que afeta sei. diretamente a Foi nossa só mais produção trabalho hormonal. intenso dentro de casa, trabalhos domésticos, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então não existia o prazer, o lazer, a questão social, de se distrair, de sair um pouco daquele cenário que é só demandando o trabalho. Então, de fato, deve ter ocorrido esse esgotamento a partir dali mais ainda, né? Porque já existia antes com esse Já. isolamento, então mais ainda, né? A gente só gastou. A gente gastou, gastou, gastou o dinheiro que tinha, a poupança que tinha, os Verdade. recursos e no E se final desgastou se também, né? Se desgastou desgastou demais. também. E fora, se a gente for pensar, quantas pessoas a gente perdeu. Quem não perdeu, quem não passou por um luto, conhece alguém que passou. E isso, gente, essas situações com desgaste emocional afeta diretamente, Uhum. a nossa psique, né, o psicológico da mulher. Muitas coisas aconteceram que desestruturaram o ser humano na pandemia. E os transtornos, que mais atingem as mulheres, quais são eles? Bom, os transtornos que mais atingem nós mulheres hoje é a depressão, sem dúvida, sem Uhum, sombra de dúvida, a ansiedade, o TEPT, que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Então, muitos traumas também têm um reflexo nesse número tão alarmante de mulheres adoecidas. uhum. O transtorno disfórico pré-menstrual, que é um transtorno unicamente das Das mulheres, homem não mulheres. tem. É. Outro transtorno que é a famosa TPM, né. Uhum. Outra coisa que também a gente está liderando hoje, essa questão dos transtornos alimentares. Então, bulimia, anorexia, as compulsões alimentares, a gente lidera esse ranking também, as mulheres, infelizmente. Uhum. Esses dados alarmantes, eles vêm do nosso processo histórico também, Lilian? Bom, se a gente for buscar dentro do nosso processo histórico, é bem visível, porque a cobrança social, a ideologia capitalista implantaram na gente uma responsabilidade de, de fazer dar certo o casamento, de cuidar das crianças. Nasce uma mulher, nasce uma princesa. Né, nasce uma princesinha. Então, é o jeito de sentar, é o jeito de se comportar, é o jeito de se vestir, a cobrança por estar bem, de estar bonita. Uhum. A sociedade implantou na gente eh, cobranças que a nossa conta não consegue fechar, porque a Uhum. gente é muito cobrada e a gente não tem tempo para repor essa energia. Então a sociedade hoje impregnou, ali imprimiu na gente não só não direitos, né, deveres. Uhum. A gente foi posta para cumprir muitas tarefas e a gente no final não deu conta. Várias atribuições e no final gera uma frustração, porque não conseguiu fazer ou queria fazer de forma, mal feita e no final não consegue concluir as tarefas e gera aquela sensação de: "Ah, eu não fiz, eu sou
né, não fiz bem, se sente impotente, realmente é uma sensação que gera uma negatividade, né, como se não fosse capaz de cumprir as suas atividades, né. Se a gente for pensar que a gente saiu de um silenciamento, onde a mulher não tinha direito à fala, não tinha direito a votar, não tinha direito de pegar uma condução sozinha, sem a assinatura do marido, e a gente começa a adquirir direitos, só que a gente não consegue abrir mão Uhum. dos deveres que nos foram atribuídos ao longo dessas décadas. Então, desde lá do século XV, a gente vem passando por uma seção de conquistas que foram muito necessárias, Uhum. porém a gente não conseguiu abrir mão das nossas funções que disseram que eram nossas. Verdade. Eu vejo muitas mulheres se orgulhando que são mulheres maravilha, que são guerreiras. Qual é o impacto disso na saúde mental dessas mulheres? Bom, é verdade, a gente vê as mulheres se orgulhando em falar que é guerreira, que é Mulher Maravilha. Eu deixei de aplaudir essas falas já tem muito tempo, porque a gente sabe como mulher que a gente já tentou dar conta de tudo e a gente percebeu Uhum. esse número catastrófico de adoecimento, a gente percebe que isso é uma das causas, a gente querer dar conta de tudo, a gente não delegar, a gente não abrir mão de nada. Ser guerreira, quando o homem vai para a guerra, se a gente for pensar bem, ele se prepara, ele está armado, ele sabe o que vai enfrentar. A mulher que se coloca como na situação de guerreira, ela muitas vezes nem sabe o que vai enfrentar, ela não está preparada Uhum. emocionalmente, muitas vezes fisicamente para tal jornada, e acontece o desgaste. Então estar, o tempo inteiro em modo guerreiro é muito complicado. Qual é o modo guerreiro? É o modo no nosso sistema nervoso autônomo, que é o simpático ativado o tempo inteiro. E Uhum. esse simpático ativado o tempo inteiro, gente, é a tal da ansiedade, ativada o tempo Uhum. inteiro. E quem consegue viver no modo guerreiro, no modo, luta e fuga o dia inteiro? Uhum. Ninguém, nós não fomos preparadas para isso. Nenhum humano é preparado para isso, para dar conta de tudo. Algumas mulheres elas são consideradas como guerreiras porque querem, outras talvez por não ter para quem delegar, né, então tem essa situação. Eu no meu caso, eu era a guerreira porque eu não queria delegar nada para ninguém. Eu queria poder fazer tudo, eu achava que eu ia dar conta de fazer tudo, e esse é um relato, né, como eu falei que eu vivi essa situação, e eu adoeci mesmo e fui vendo que era necessário parar e refletir os pontos que eu estava cometendo, porque não tem como, é humanamente impossível darmos conta do que temos hoje, comparado aos tempos que não tínhamos filho, que não tínhamos casa para gerenciar, então é muita coisa. Então, a pessoa que cobra-se muito, né, de si, que é tudo muito perfeito, não quer delegar porque quer fazer do seu jeito, ela vai sofrer, como eu sofri. Ainda mais que eu tenho um problema de perfeccionismo. Então, assim, que é uma qualidade e ao mesmo tempo um defeito. Então, eu sofri com isso. Porque ao mesmo tempo que você delega para alguém, você sabe que não vai ser feito da forma que você faria. Mas você tem que entender que vai chegar um momento que você vai colocar em sua mente. Eu não consigo fazer tudo, eu preciso delegar. Senão vai gerar insatisfações, frustrações. E eu ficava, nossa, isso aqui não está sendo feito como era para ser. Então, é entender que ou prioriza, para você fazer por etapas, o que é de fato prioridade, ou delega. E eu tenho feito isso e mudou muito, né? Ainda tenho buscado trabalhar isso em mim, né, Lilian? Porque a gente tem que fazer, é um trabalho constante, a gente não pode fazer isso, não é do dia para a noite, então é um trabalho que a gente vai trabalhando, buscando cada vez mais entender que era antes, agora não é mais. Então precisamos buscar essa evolução e eu busquei e estou muito satisfeita, assim, com as mudanças positivas até para nossa saúde mental, física também, porque é um desgaste muito grande. O desgaste físico também é muito grande, de você, ser a primeira a acordar, a última a Hum. dormir, e aquela função você não para, não tem uma pausa, né, então, é desgaste. Justifica, né? Justifica a ansiedade. O problema também é que a gente perde o tesouro da vida, que é o tempo. A gente não tem tempo pra gente. E falar: "Ah, eu não consigo delegar". Aí a pergunta é delegar para quem? A Tem que gente saber se tem alguém para delegar as também, né. mulheres usam muito o termo: "Ah, o meu marido me ajuda". Não, não é Não é ajuda. ajuda. Todo mundo tem que participar e não é só o marido, é quem tá em casa. Então é filho, é você deixar o filho levar o prato até a mesa, é Uhum. deixar e pedir e ensinar essa criança desde pequena
está colaborando com as funções de casa. Isso para mais tarde isso não acarretar Uhum. com mais afazeres para a mulher. O Hum. homem precisa colaborar, a criança precisa colaborar e a mulher precisa pedir ajuda, precisa Uhum. delegar. Primeiro passo, ela precisa assumir que ela não está dando conta mais de tudo. Uhum. Eu não estou dando conta, isso É. toca as minhas emoções, isso toca a minha saúde mental diretamente e eu vou precisar mudar por mim, Uhum. porque essa sobrecarga, ela acaba adoecendo e daqui a pouco essa mulher não vai estar fazendo nem por ela e nem por Uhum. ninguém. Algumas mulheres, elas trabalham apenas em casa. Outras já trabalham fora e em casa também. E aí vem o excesso de trabalho, Lilian. Fala um pouco sobre a síndrome de burnout, né? Por que que ela é causada pelo excesso de trabalho. Então, se a mulher ela trabalha fora de casa ou até dentro de casa, home office, que seja, mas ela tem o trabalho fora e dentro de casa. Então, uma hora ela vai esgotar. Fala um pouco mais sobre essa síndrome e se você já atendeu alguma paciente para contar, fazer o seu relato de como foi esse atendimento. A gente fala que é uma síndrome diretamente ligada à vida laboral. Só que, gente, trabalho é trabalho dentro de casa também. A mulher Uhum. tá em casa, ela tá trabalhando. E esses 2 trabalhos somados, a carga horária fica muito intensa. Intenso. Então a mulher tem sim, tem sido diagnosticada com burnout, e é um quadro que muitas vezes vem para o nosso consultório, vem para a psicologia quando chega, até sem diagnóstico médico. Eu já recebi pacientes com Uhum. diagnósticos e outros que vêm com todos os sintomas e o médico ainda não fez o diagnóstico. E como é feito o diagnóstico, Lilian? Então, a gente percebe alguns sinais de mudança na vida dessa mulher e na hora que ela está fazendo as funções. O desligamento, a falta de memória, de atenção. Às vezes ela está aqui, ela senta para passar um e-mail e falou: eu ia fazer o quê mesmo aqui? Uhum. Ela está em casa, ou pegou o detergente e fala: eu ia fazer o quê? Eu estava indo para onde? Acontece esse desligamento, essa estafa, esse cansaço, o pensamento de que eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, a sensação de impotência. Ela fica realmente inapta para fazer os seus trabalhos, o que ela se dispôs a fazer. Ela não se sente mais capaz. E Uhum. ela chega num estado com sintomas físicos, dores, problemas estomacais, intestinais, dores de cabeça, pescoço, ombro. Ela vem muitas vezes com queixas de dermatite, de problemas da pele, pode ter queda de cabelo. Uma vez eu atendi um caso, a paciente estava acamada, gente, ela já estava com dificuldade até na fala. Ela não conseguia se alimentar mais sozinha. Por quê? O diagnóstico demorou, o socorro demorou. E quando a gente chega, uma equipe multiprofissional, que aí não tem um psicólogo que dê conta, né, um Uhum. médico que dê conta, então era o nutricionista, um fisioterapeuta, para colocar essa mulher de volta, Uhum. para andar, gente, para comer, para falar. Então a família foi conectada para dar comida na boca no começo do tratamento dessa mulher. Então a atenção seria não que a gente consiga, perceber os primeiros sinais, para que não seja tão agravado, que a mulher continue funcional, porque Uhum. se deixar, acontece um momento que ela fica totalmente disfuncionando, né, totalmente Uhum. disfuncional. A Lília falou uma coisa super interessante sobre a questão da falta de concentração, desse desligamento, né, da pessoa, ela ir fazer uma tarefa e dar um branco, ela não lembra de fato o que que ela ia fazer. Por muitas vezes eu fazia, andava pela casa, eu ia fazer tal tarefa, depois eu voltava e falava: "O que que eu ia fazer?". E eu acho que as mulheres, elas precisam estar conectadas com elas mesmas e começarem a observar os sinais que o corpo dela está dando. E eu vou contar aqui, eu nunca nem coloquei isso em rede social, viu, Lilian? Porque assim, eu passei por esse problema e eu não queria aceitar, eu não queria acreditar que eu estava passando por esse adoecimento mental, né? Mesmo tendo estrutura, tendo babá, funcionária dentro de casa, mas são muitas tarefas para gerenciarmos. E quando chegou esse ponto que eu vi, que eu falei: chega, eu estava na cozinha, era de manhã, eu ia vir trabalhar em Itabuna, e eu ia fazer o meu cuscuz com o meu café. E ao colocar no coador, ao invés de colocar o café, eu coloquei o cuscuz. Coloquei o cuscuz no coador, eu olhei e eu falei: "Gente", eu demorei para perceber que o que estava dentro do coador era o cuscuz. Aí eu parei, ao invés de rir, eu chorei. Eu chorei porque eu falei:
tá sério e a gente não consegue, um controle, porque assim, vai e você perde a concentração. Então, a partir daquele momento ali, eu falei: "Eu vou rever o que que está acontecendo". E aí passei a delegar mais, passei a entender que eu precisava priorizar, para justamente não ficar tão sobrecarregada e esses brancos, né, esses desligamentos do mundo acontecesse comigo. Então, assim, de fato, foi algo que foi um divisor de águas na minha vida e eu resolvi mudar. E eu acho que isso aí a gente começa a reconhecer em nós quando estamos falhando e quando precisamos buscar, né, mudanças e intervenções. E aí a importância do autoconhecimento. Você percebeu uma diferença quando você comparou você de antes com você daquele Sim, momento que estava: aham. "Ó, como eu estou". Então, Uhum, muitas vezes a mulher não se percebe, ela não tem o autoconhecimento e acaba que ela não faz esse comparativo. A mulher precisa fazer esse comparativo do como ela estava, do como ela está falhando ou quais alterações de humor, de comportamento que ela está passando. uhum. Muitas vezes a família sinaliza: "Ó, a Lília não era Uhum, assim, Priscila não era assim, olha como ela está se importante. comportando". Então são alguns sinais que a gente precisa ficar atento, né, do como essa mulher era antes. Então o comparativo do normal e do patológico é com você mesma. Então é Uhum, fazer o comparativo de como você agia, de como você está agindo. Eu costumo falar de que quem não para cuidar um pouco da sua saúde, para ter autoconhecimento, para fazer terapia, uma hora vai ter que parar para cuidar do adoecimento. uhum, Então, e que a gente esteja atento para que essa hora não chegue. Se a gente ficar, mais focado no autoconhecimento, na construção da identidade, de preservar e de, abastecer essa questão da nossa energia, essa questão hormonal, essa questão dos neurotransmissores da felicidade, a gente não vai estar passando por problemas nem similares a esses. uhum. E como que podemos perceber os sinais de alerta emocional e comportamental para a gente procurar ajuda? Então, a mulher normalmente ela perde o humor, ela fica triste, ela fica chorosa, ela começa a não querer ir nos lugares, começa a não dar conta de trabalhar. Então, atestado médicos também acontecem. A mulher, ela tem um padrão comportamental totalmente modificado. Se ela tiver autoconhecimento, ela percebe. Se a família estiver atenta, percebe também. Uhum. Ô Lilian, você acha que, assim, qual a importância da informação, desse autoconhecimento? Você acabou de dizer, assim, que pode influenciar no adoecimento mental, né. Então você acredita que a falta de informação pode prejudicar? Imagine se todo mundo conhecesse um pouquinho de adoecimento mental, de alguns sintomas, do seu funcionamento, então do funcionamento do humano, tivesse um pouquinho mais de autoconhecimento para se perceber. Uhum. Então, a falta de informação, a falta de autoconhecimento, com certeza colabora com o adoecimento mental. Quais seriam as recomendações que você poderia deixar para as mulheres aqui nessa manhã? Você como neuropsicóloga, para a gente encerrar aqui, fala o que que você deixaria de mensagem para essas mulheres? Nós precisamos aprender a dizer não. O nosso sim é muito fácil e a gente foi treinada a isso. Então reprogramar isso leva tempo. Muitas vezes, quantas décadas a gente chegou para tantas conquistas, para Uhum, ter essa programação mental de hoje? Então, quanto tempo a gente vai precisar para fazer uma nova reprogramação mental, uhum. um novo comportamento? Isso precisa ser treinado. Então, que a gente comece a treinar o não, comece a treinar a delegar, comece a treinar, solicitar a rede de apoio, pedir mais a colaboração do familiar, que a gente comece a fazer atividade física, organizar a parte da alimentação. Isso tudo são dicas primordiais para a gente aumentar a nossa saúde mental. Isso que você falou é muito importante, é rever as prioridades e ir fazendo um pouco de cada para não se sentir tão sobrecarregada, que com o tempo isso vai ser, aos poucos sendo checado e as tarefas serão realizadas. Lilian, gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, tá? Antes da gente encerrar, deixa só o seu arroba aqui do seu Instagram, para os telespectadores te seguirem, conhecer mais um pouco o seu trabalho. Lilia Viana Psicóloga, meu Instagram. Joia. Queria muito poder agradecer aqui a presença de Lilian e a você que acompanhou o programa até o final aqui. Lembrando que o nosso programa ele é semanal, então na próxima semana estaremos aqui com um novo tema. Obrigada.